Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Tudo bom com você, com a sua família, seu trabalho, seu estudo? Espero que esteja tudo ótimo. Para iniciar o vídeo, quero primeiro dar meus parabéns e desejar muita felicidade às irmãs e aos irmãos de Campo Grande pelo anúncio do templo que foi feito agora nessa última conferência, domingo passado. Eu sempre fico muito feliz com todo o templo que é anunciado, mas, claro, especialmente aqui dentro do nosso país, sempre penso nas maravilhas que vão acontecer, como vai facilitar o trabalho missionário, como vai ajudar, claro, na pregação do Evangelho e como vai principalmente ficar bem mais prático e fácil para os irmãos dessa região que não vão ter mais que viajar longas e longas horas e que vão ter todas as bênçãos do templo em suas proximidades e, claro, uma infinidade de bênçãos. Mais uma vez, as irmãs, os irmãos de Campo Grande, meu abraço e felicidade. Vamos continuar trabalhando e orando para que a gente possa ter mais templos anunciados ao redor do mundo, claro, mas e aqui no Brasil também na próxima conferência em outubro, tá ok? Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que são as sessões 30 a 36. 7 sessões, são pequenas, mas claro, todas elas contêm assuntos e temas importantíssimos e que servem para a nossa vida diária, nossa vida pessoal, no nosso trabalho missionário de cada um. Vamos iniciar na sessão 30. É uma revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em setembro de 1830, pouco depois daquela conferência de 3 dias que eles tiveram e são citados uns irmãos aqui no cabeçalho. Nós vamos ler o nome desses irmãos de acordo com a escritura que a gente vai ler. Então, e nos primeiros versículos o Senhor repreende David Whitmer por ele ter confiado nos homens e por ele ter se preocupado mais com as coisas terrenas. Ou seja, ele se preocupou mais com as coisas do mundo do que com as coisas do Senhor. E por isso ele foi chamado a atenção. Vamos ler no versículo 4, que ele aprendeu que ele tinha que recorrer ao Senhor. No versículo 4, na seção 30, diz assim: E teu lar será na casa de teu pai, até que eu te dê outros mandamentos, e dedicar-te-ás ao ministério da igreja e perante o mundo e nas regiões circunvizinhas. Amém. Quer dizer, ele foi chamado a atenção e ele recebeu essa orientação de que ele deveria ficar lá na casa do Pai até que ele recebesse uma nova orientação do Senhor. E mais uma vez dizendo, a gente, não é claro, a gente conquista coisas, bens materiais e tudo, mas a gente não deve fazer das coisas do mundo o nosso foco maior ou principal. A gente deve focar na obra do Senhor e aí as bênçãos vão ser adicionadas. Durante esse estudo vamos ver que todos os temas, irmãos citados, todas as orientações que serviram para eles naquela época, quase 200 anos atrás, continuam válidas para nós nos dias de hoje. E aí, na sequência, o Senhor ordenou Peter Whitmer e o seu irmão Oliver a saírem em missão. Eles tinham que elevar o coração em oração e edificar a igreja entre os lamanitas, conforme vamos ver agora no versículo 8. Portanto, dá ouvidos a essas coisas e ser diligente na obediência a meus mandamentos, e serás abençoado para a vida eterna. Amém. E aí a gente vê, né, como é importante obedecer ao Senhor,
quão é importante levar o Evangelho. Eles estavam nessa dúvida, vamos falar mais sobre os lamanitas daqui a pouco. Mas é isso, o mesmo conselho também serve para nós. Dar ouvido às coisas e ser diligente aos mandamentos. E em seguida, John Whitmer também foi chamado a pregar o Evangelho. E trabalhando na casa de Philip Burroughs, acho que é assim que se fala, e nos arredores. Eles tinham que pregar o Evangelho nessa região. No versículo 11 agora. Hoje vamos ler bastante escrituras. E todo o teu trabalho daqui em diante será em Sião, com toda a tua alma, sim. Abrirás sempre tua boca pela minha causa, não temendo o que o homem possa fazer, porque eu estou contigo. Amém. Mais um conselho que também foi dado àquela época e que serve para nós. Muitas vezes a gente fica com medo, receio de falar uma verdade, de defender um mandamento, o princípio, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão achar, porque que as pessoas podem não gostar, porque hoje em dia, isso é normal, isso é comum, isso tá na moda, vou não fazer isso, é um pensamento retrógrado, é um pensamento antigo, não sei o que. Mas não, os mandamentos sempre foram válidos e continuam sendo válidos até os dias de hoje e sempre vão ser. E nós não devemos ter medo das pessoas. Tem muitos casos de pessoas até que acabam se convertendo, não somente por ouvir palavras de alguém, mas também por ver o seu exemplo. Concorda? Correto? Porque observando o comportamento de uma pessoa, eu mesmo já comentei, eu tive um colega de trabalho que ele costumava dizer muitos palavrões. E eu, porém, eu não falava, e com o tempo ele mesmo foi se corrigindo e ele próprio foi diminuindo e foi parando de falar palavrões. Então, nosso exemplo sempre vai gritar mais alto. A gente, claro, devemos falar. Não podemos ter medo de defender a verdade e nem devemos ter medo de defender aquilo que é correto, mas é claro, e junto com isso, o nosso exemplo também deve estar junto, que não adianta falar uma coisa e fazer outra, mas que nós não tenhamos medo dos homens e que a gente possa defender sempre aquilo que é certo, e aí o Senhor vai nos abençoar. Na seção 31, que também é uma revelação dada a Joseph Smith, ele recebeu ela em setembro ainda de 1830 para Thomas B. Marsh, que estava sendo abençoado por sua fé na obra, e sua família também seria abençoada, e ele também sairia em missão. Vamos ver na seção 31, versículo 5. Portanto, lança a foice com toda a tua alma e teus pecados te são perdoados. E haverá muitos feixes sobre tuas costas, porque o trabalhador é digno de seu salário. Portanto, a tua família viverá. Naquela época era muito comum, não eram todos, mas era muito comum os primeiros missionários, os primeiros élderes, serem irmãos que eram casados e que temporariamente precisavam deixar a família para poder sair para pregar o Evangelho. E quem acabava tomando conta da família, claro, era a esposa, os filhos. Naquela época tinham o costume de começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família. Então imagine que situação é o irmão ter que temporariamente deixar a família, a casa, os filhos e a esposa para sair e servir missão. Hoje, claro, aí com o tempo as coisas foram se modificando. Agora um casal aposentado pode ir sair juntos para servir uma missão. Eles, claro, são abençoados e tudo, mas
Mas imagine naquela época o marido ficar sem ver a esposa sem ver o marido e não tinha as coisas agora que tem, né? Videochamada, telefone, e-mail, não tinha nada, somente uma carta escrita à mão e que levava meses para se chegar. Situação, hein? Mas eles demonstraram fé, deram um exemplo e foram firmes para fazer o trabalho do Senhor, tá? Então, agora o versículo 9. Sê paciente nas aflições, não injuries o que te injuriarem. Governa a tua casa com mansidão e sê firme. Inevitavelmente, todo mundo que sai para fazer o trabalho do Senhor, nós, ou mesmo num ambiente de trabalho, ou até na escola ou vizinhança, a gente está sujeito a ser vítima de uma fofoca, de um comentário maldoso, um mexerico, mas o Senhor dá o conselho aqui para não falar mal das pessoas que falarem mal de você, no caso dele, mas que serve também para todos nós. Deixa que, geralmente, uma pessoa que tem veneno na língua, ela acaba se prejudicando sozinha. E a cobrança, e claro, e para cima dela depois é inevitável e vai ser grande. Eu mesmo já vi muito acontecer isso de gente que adorava falar dos outros, falar e falar, só que quando foi descoberto coisa delas e tudo, aí ficaram completamente sem chão. E também ele falou, né, o conselho que esse aqui eu considero mais famoso, governa a tua casa, olha só, com mansidão e ser firme, quer dizer, nós que somos homens, que somos chefe, pai de família, a gente não deve governar nossa casa pelo medo, pelo temor ou por ameaças, nada disso. A gente deve exercer o sacerdócio, procurar fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, e aí sim ele vai ser nosso líder, vai ser nosso guia, aí sim vamos ser abençoados. Ele fala também de ser firme. Ser firme, deixando bem claro, não é ser ignorante ou ser bruto, mas não, ser firme é sempre estar na fé, é sempre estar correto, sempre procurando fazer a vontade do Senhor e defendendo aquilo que é certo. Se vê que alguém está fazendo da família, fazendo alguma coisa errada, não é para agredir, mas para explicar, orientar e falar. As coisas têm que ser assim, assim, mas sem violência, por favor, de forma alguma. Tá bom? E agora o versículo 13. Sê fiel até o fim, eis que estou contigo. Essas palavras não são de um homem, nem de homens, mas de mim, Jesus Cristo, teu Redentor, pela vontade do Pai. Amém. O próprio Senhor está falando que essas palavras não são de outras pessoas ou de alguém, essas palavras são dele próprio. Ele fala para a gente ser fiel e ele vai estar contigo em todos os momentos. E o Senhor sempre deixa claro, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele faz as coisas de acordo com a vontade do Pai, ou seja, do Pai Celestial, de Deus Todo-Poderoso, e não a vontade dele. Ele, mesmo sendo quem ele é, Jesus, ele não se exalta, ele exalta e dá glória ao Pai. E é o que nós também devemos fazer, gente. Sempre ter em mente que toda honra e glória deve ser dada ao Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, certo? Na seção 32, que é uma revelação dada por Joseph Smith, agora em outubro de 1830, para Paley Pratt e Ziba Peterson, que tinham grande interesse em pregar os lamanitas, pois eles estavam maravilhados com as bênçãos e as profecias e o que estava escrito e as promessas que eles haviam lido e estudado no livro de Mórmon. E então foi suplicado ao Senhor, como se já era o momento de se dirigir para pregar o Evangelho às tribos indígenas que estavam lá, no oeste dos Estados Unidos.
lembrando que os índios americanos, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui também, América Central e América do Sul, os índios são os principais descendentes dos lamanitas, que estudamos e vemos lá no livro de Mórmon. Então eles foram chamados e orientados a serem mansos e humildes de coração, e a orar sempre. Mas por que tem que ser manso, tem que ser humilde? Por que orar sempre? Que o Evangelho é um Evangelho de amor, é um Evangelho de paz, é mansidão. E um verdadeiro seguidor de Cristo, ele é manso, humilde de coração. E como aprendemos com Nefe, por exemplo, e outros profetas, que nós sempre devemos orar, porque orando nós estamos abrindo o nosso canal de comunicação a Deus, nós estamos fazendo os céus se abrirem para nós e nós estamos buscando a vontade do Pai Celestial. E essa é a atitude que devemos ter, buscar a orientação dele manso, que como é que alguém pode falar do Evangelho, pode falar do Senhor sendo intempestivo, sendo ignorante, sendo muito temperamental. As Escrituras, como a Bíblia Sagrada mesmo, explica, né, como as qualidades, que tem que ter paciência, tem que ter fé e tal, porque o Evangelho é de amor. E então temos que ver quais são os frutos do amor, para aí sim a gente poder falar do Evangelho. Tá? A seção 33 é uma revelação também dada a Joseph Smith, o profeta, em outubro de 1830, para os irmãos Ezra Tyre e Northrop Swift, que também foram chamados a sair para pregar o Evangelho e saírem em missão, e com uma voz de trombeta. Você deve estar perguntando, irmã Maria, eu vou ter que pegar uma trombeta, um megafone, um microfone, um alto-falante e sair por aí falando, pregando? Não, não é necessário. Tá? Mas vamos ver o melhor que seria essa voz de trombeta. Na seção 32, versículo 4. E darão ouvidos ao que está escrito sem reivindicar qualquer outra revelação, e deverão orar sempre para que eu torne compreensível o que está escrito. Então, o que seria para nós pregar o Evangelho com uma voz de trombeta? É a gente falar de uma forma clara, convincente, para ajudar as pessoas a compreenderem o que elas vão ouvir, o que elas vão escutar, para que assim elas possam ter um entendimento correto do Evangelho e poderem serem batizadas e receber o Espírito Santo depois, é claro. Então a voz de trombeta é isso, a gente deve falar de uma forma firme, de uma forma eficaz, de uma forma que possa ajudar a todas as pessoas. Aí, claro, começa ajudando a nós mesmos, mas a gente deve falar assim de uma forma, como a gente dizia na missão, que quando a pessoa for dormir ou for sair para trabalhar, ela fique pensando na mensagem do Evangelho de Cristo. E a igreja ela foi estabelecida, nessa ocasião já estava com 6 meses que a igreja havia sido organizada, e os eleitos iam ser reunidos dos 4 cantos da terra. Eles começaram a pregar o Evangelho ali nas proximidades, e aos poucos outros irmãos foram, e depois irmãs também, com o tempo, foram iniciando a pregação do Evangelho ao redor do mundo, algo que acontece até hoje e vai continuar até o dia da segunda vinda. E ao abrir a boca, eles se tornariam como Nefe de outrora, como o Senhor fala aqui nas Escrituras, e teriam todo o apoio necessário, e eles deveriam ensinar e declarar o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados, para assim receber o Espírito Santo. Mas, claro, para tudo isso eles tinham que ter fé.
sempre está sendo falado. O que a gente deve falar para as pessoas é fé, o arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo, que na verdade é a doutrina mais profunda, ou a doutrina que a gente mais tem que dar ênfase. Claro, a gente deve aprender princípios, mandamentos, ordenanças e tudo, mas o principal para ajudar as pessoas é isso, é declarar fé, o arrependimento e falar do batismo e depois a confirmação, o Espírito Santo. Mas para tudo temos que ter fé. O versículo 16. Agora no capítulo 33. E o livro de Mórmon e as Santas Escrituras são usadas para mim para a vossa instrução, e o poder de meu Espírito vivifica todas as coisas. O livro de Mórmon, maravilhoso, ele nos dá o conhecimento, né, do Evangelho de Cristo e tal, ele confirma o que está escrito na Bíblia Sagrada, e o livro de Mórmon é a ferramenta que é usada também na pregação do Evangelho para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo e poderem se filiar à verdadeira Igreja de Cristo aqui na Terra. E depois ele fala da gente manter as nossas lâmpadas firmes. Quer dizer, perdão, a gente deve se manter firmes e deixar nossas lâmpadas preparadas. Vamos voltar lá no Novo Testamento, na parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, deixaram a sua lâmpada acesa e o azeite preparado para isso, e as 5 tolas, imprudentes, elas não o fizeram, e quando o esposo chegou, as que tinham se preparado puderam ir ao encontro do esposo, e as que não tiveram perderam a oportunidade, perderam a chance. E isso que nós também temos que fazer. A gente tem que sempre estar preparado, porque a gente não sabe qual vai ser o dia da segunda vinda ou o dia que vamos partir daqui, e a gente tem que estar preparado. Tá? Na sessão 34, essa revelação foi dada por Joseph Smith em 4 de novembro de 1830 para Orson Pratt, que na ocasião tinha apenas 19 anos de idade e havia se convertido e se batizado apenas 1 mês e meio antes. Irmãs e irmãos, já imaginou você com apenas 1 mês e meio já sair para pregar o Evangelho? A gente até comentamos aqui, era costume os primeiros élderes, os missionários, serem homens já bem experientes de vida, que eram pais de família, e um jovem com apenas 19 anos de idade e apenas 1 mês e meio apenas de conversão e de batismo já sair para pregar o Evangelho. E nós estamos preparados também para pregar o Evangelho. Não precisa, claro, ser uma missão de tempo integral necessariamente, mas em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, nas nossas redes sociais, a gente procura fazer postagens referentes à igreja e ao Evangelho. E aí? Tá bom, eu tenho me esforçado bastante. Por isso, sempre colocar uma mensagem, um print de alguma escritura. E é bom compartilhar, porque isso ajuda muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E ele sim foi chamado para pregar o Evangelho. Vamos ler na seção 34, versículo 6. Para elevar a tua voz com o som de uma trombeta longa e estrondosamente, e declarar arrependimento a uma geração corrompida e perversa, preparando o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Mais uma vez dizendo, declarar o Evangelho com a voz como se fosse de uma trombeta, ou seja, declarar, falar para as pessoas, né, sem medo, sem receio. Podemos falar claramente,
sobre o Evangelho, porque o mundo está realmente perdido, o mundo está perverso, a gente está vendo muitas coisas desagradáveis e muitas coisas tristes acontecendo. Não vou entrar em detalhe, tanto que eu até evito assistir jornal. No meu ambiente de trabalho, às vezes tem televisão que está ligada lá em jornal e a gente acaba ouvindo pessoas assistindo e comentando o que está acontecendo. Realmente são coisas muito tristes e o Evangelho é a solução para a gente ver o mundo melhorar, acabar a perversidade, a maldade e prepararmos o caminho da segunda vinda, que é depois o que essa sessão comenta. Os sinais da segunda vinda, o que vão acontecer. Como a Bíblia Sagrada também disse, muitas coisas têm acontecido. O coração das pessoas está esfriando, o amor está morrendo, os fenômenos da natureza, já falamos isso, coisas que antes a gente, estamos no Brasil, não acontece, mas aos poucos tem acontecido, muitas iniquidades, muitas coisas ruins e chatas têm acontecido e por isso temos que ter em mente de proclamar o Evangelho, falar da igreja e falar da restauração do Evangelho. E o convite, claro, que fica aqui. Hoje, é claro, um jovem para poder ir para a missão, ele tem que ter pelo menos 19 anos e tal, um conhecimento e tal, ter pelo menos já um tempo na igreja, mas você jovem que tem a oportunidade, eu te falo, não desperdice o tempo de servir uma missão de tempo integral. Vocês vão dizer, Yari, você serviu? Sim, eu servi, eu vou dizer, eu vou ser sincero, que fácil não foi. Eu tive que deixar minha mãe sozinha, que era só eu e ela em casa, ela já era aposentada, ela dependia de mim para várias coisas e tal, mas o Senhor realmente me abençoou, eu pude amadurecer, passei por experiências que se eu não tivesse ido para a missão, eu não teria passado, não teria compreendido, e a missão me ajuda até hoje e sempre vai me ajudar. Com as experiências que eu tive em levar o Evangelho para as pessoas, situações que eu passei com cada companheiro, aprendi uma coisa, mas eu te falo, jovem, você seja rapaz ou seja moça, aproveite, tenha a vontade de servir ao Senhor, mas eu te falo, vá, não é porque eu, ou porque o líder, ou porque alguém está falando, mas vá pela vontade de servir ao Senhor, de ajudar o próximo, porque é tão maravilhoso e gratificante você ver uma pessoa abandonar vícios, abandonar uma vida desregrada e se transformar de uma maneira que quem veio a conhecer essa pessoa não acreditava que antes ela tinha uma vida completamente perdida. Então, eu falo de coração e peço o meu testemunho que a missão vai ajudar muito mais a você e também vai ajudar outras pessoas. Então, cumpra uma missão de tempo integral, ok? Aí a sessão 35, que é uma revelação dada a Joseph Smith e Sidney Rigdon em 7 de dezembro de 1830. Na ocasião, aí já tinha se passado 8 meses desde a restauração da igreja. E Joseph Smith estava fazendo uma tradução da Bíblia, e que ele havia começado 6 anos antes, em junho daquele ano, e Oliver Cowdery e John Whitney ajudaram ele como escreventes. E a sessão começa com o Senhor anunciando e dando testemunho dele e do Pai. E Sidney foi chamado para batizar e conferir o Espírito Santo. Versículo 13. Portanto, recorro às coisas fracas do mundo, aos que são indultos e desprezados, para que debulhem as nações pelo poder do meu Espírito. O Senhor estava falando isso para esse irmão porque o Senhor
É interessante, vamos dizer mais uma vez, vamos voltar logo lá no tempo do Velho Testamento, os 12 apóstolos originais do Senhor. O Senhor não escolheu para 12 apóstolos os que eram mais letrados, os que eram mais instruídos, os que eram filósofos, os que eram doutores da lei ou alguma coisa, só Lucas que era médico, mas os demais, em sua maioria, eram pescadores. E Mateus, que era cobrador de impostos, não precisa, mais uma vez dizendo, né? E um cobrador de impostos era uma pessoa que era bem odiada, era uma pessoa que não era nem um pouco querida, mas eles foram chamados, escolhidos. E também um versículo aqui paralelo fala, né, que as pessoas, eles são chamados assim, como os apóstolos, por exemplo. Joseph Smith, quando teve a primeira visão, era um jovem de 14 anos, ele não era estudado e doutorado, mas entre todos eles também outros grandes pessoas, como Noé, como Moisés, Nefe, Abraão, eles podiam não ter assim uma qualificação educacional, não eram filósofos, não eram doutores da lei, não era gente formada, mas eles tinham o principal, que era a fé, era a obediência. E por isso o Senhor qualificou eles para poderem, cada um na sua época, no seu tempo, é claro, fazer o seu trabalho, fazer o seu labor. Então o Senhor fala que o Senhor não fica escolhendo, né, os que são mais sábios enquanto às coisas do mundo, mas aqueles que são inteligentes com relação ao Evangelho. Essa é a diferença. Consegue entender? E pela fé sinais e milagres acontecerão, como diz aqui os outros versículos. Então, deixando bem claro, o Senhor, antes de tudo, Ele quer que um servo dele, uma pessoa que sirva a Ele, seja humilde, que uma pessoa seja pura de coração e uma pessoa que não se exalte sobre seu conhecimento em relação a nada, mas uma pessoa que sempre seja humilde. E as coisas simples acabam confundindo os sábios, os doutores. E Joseph Smith, ele tinha chaves do mistério e ele era o profeta. E nos outros versículos fala, os eleitos vão suportar o dia da segunda vinda e Israel será salva no tempo do Senhor. Lembrando que no dia da segunda vinda vai ter pessoas que vão estar vivas aqui na terra. Mas as Escrituras deixam bem claro, os justos não precisam temer, porque eles vão suportar esse dia, ou seja, eles não vão cair por terra, eles não vão ser destruídos, eles vão poder presenciar o momento da segunda vinda e vão ver o início do milênio, vão ver os mortos ressuscitando, vão ver e vão continuar aqui na terra depois, a partir do momento da segunda vinda de Cristo. Que maravilha, hein? Já imaginou? Consegue pensar nessa cena? Então, que possamos ser justos, vai que a segunda vinda seja ainda hoje ou amanhã. Nós temos que estar preparados. E aí chegamos na sessão 36, revelação também dada por meio de Joseph Smith a Edward Pratt, em 9 de dezembro de 1830. Edward era bendito e foi chamado para pregar, conferir o Espírito Santo. E o Senhor impôs as mãos sobre ele, sobre a sua cabeça, para que ele pudesse ter o Espírito Santo conferido. E todo homem e toda mulher, obviamente, que for batizada, deve receber, depois do batismo, a imposição de mãos para receber o Espírito Santo. E, é claro, e os homens vão receber o sacerdócio e devem abandonar de verdade as coisas do mundo. Vamos agora na seção 36, o versículo 7. E este mandamento será dado aos líderes de minha igreja.
para que todo homem que o abrace com sinceridade de coração seja ordenado e enviado, como eu disse. O Senhor deixa bem claro aqui, né, que o mandamento era para todos os homens, ou seja, todos os élderes da igreja, para que a gente, nós os homens, é claro, a gente receba o sacerdócio e a gente possa honrar o sacerdócio. A gente deve exercer, a gente deve usar para abençoar a vida das pessoas e não para se exaltar. Então, essa foi a aula de hoje. Há muitas coisas que poderiam ser comentadas, mas é isso que eu preparei para esse vídeo e espero que você goste bastante. Eu sei realmente que a obra missionária é verdadeira, que o sacerdócio é o poder de Deus e que através de pregar o Evangelho abençoamos a nossa própria vida e a vida de outras pessoas. E essa é a aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez eu faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.